Olá, tudo bem? Já estava esperando? Pois é, estou aqui, professora Alessandra, com a nossa aula híbrida. Qual é a aula de hoje? O que você anotou aí no seu caderno já? Olha aqui, a nossa aula 22, nossa aula híbrida, como passa rápido, né? E você está acompanhando tudo, todas as aulas, colocando as dicas, porque assim, o híbrido. O que nós estamos trabalhando aqui? A leitura. Como que eu vou identificar o meu texto? O que eu vou trazer para interpretar? É uma leitura curta? É uma leitura mais extensa? Falamos em quê? Vamos ver. Você anotou aí? Falamos em crônicas, em contos, que mais? Vamos lá. Falamos nas fábulas. E hoje, na nossa aula aqui 22, olha o que vem para você. Presta bem atenção aqui. Show, olha lá, já anotou? Certo, vamos ver o que é um texto publicitário. Como que eu vou interpretar? Como que eu vou identificar? Para que ele serve? Qual é o objetivo? Como que eu vou ali fazer a minha análise? Certo? Então, mais um para você. Vamos lá para a tela. E aí, quando eu falo em texto publicitário, como é que eu vou analisar? Quais são os elementos que eu trago aqui? Ele está inserido no nosso dia a dia? O que você acha? Beba Coca-Cola, olha aí. Nós temos aqui um anúncio publicitário. Conhece? Já viu? Qual é o próximo que nós temos? Quais vocês poderiam citar? Qual você, aí no seu lugar, poderia citar como texto publicitário? O que ele traz para a gente? Qual é a ideia? O que ele quer? O texto publicitário, ele tem qual função? Será que ele está ali só para dizer que tem um produto? De que forma que ele acontece? Então, veja. O texto publicitário é um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral e visual, como os exemplos ali para você, né? Aqui nós temos a violência não tem perdão. Olha que forte. Como que eu vou aqui analisar esse meu texto? A violência não tem perdão. Você tem várias mãos trazendo uma mensagem em forma de quê? É um buquê? Seria um buquê? Então é aqui que a gente começa a nossa análise, tá? Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer. Então, quando eu falo em texto publicitário, eu vou trabalhar com o convencer. Qual é a ideia? Então, o foco principal desse tipo de texto é o quê? Ele vem para convencer quem? Eu, você, o leitor. Para o quê? Para explorar toda uma situação para te convencer a adquirir aquele determinado produto, ou até para chamar atenção também, tá? Então, geralmente são encontrados nos meios de comunicação, quais que nós conhecemos? Jornal, revista, televisão, rádio. Hoje, o que você já encontra? Principalmente na internet, nos outdoors, dentre outros. Então, quando eu trago texto publicitário, aqui são os locais que eu posso encontrá-los, certo? Jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoor, entre outros. Os textos publicitários são textos, marca aí também, sugestivos, retóricos e persuasivos. O que é persuadir? Eu vou tentar te convencer a todo custo que aquele meu produto ele é excelente, ele é bom, ele serve, você não vai se arrepender. Então, essa é a função que o texto publicitário traz para a gente, tá? Os quais contêm uma linguagem sedutora para despertar nos consumidores o desejo de consumir. Olha só, quando fala em texto publicitário, muitas vezes, já aconteceu isso com você, você nem quer comprar. Quem já passou por isso? Eu nem queria comprar, mas chamou tanto a minha atenção que eu acabei comprando. Então, a função, ela aconteceu, não aconteceu? Deu certo. Então, o texto publicitário vem para chamar a sua atenção, para te convencer. Quando ali eu coloquei o termo persuadir, ele vai provar para você que ele é bom. Aí você está naquele dia, né?
acabou caindo na conversa, você nem precisava. Depois, quando você compra, você fala assim, eu nem precisava, nem estava precisando e acabei comprando. Já aconteceu? Pois é, então a gente precisa tomar esse cuidado com essa função que é o texto publicitário. Não só divulgar, mas também ele vai querer te convencer. E aí ele vai mostrando os elementos para você, certo? Vamos lá, voltando para a tela aqui. E aí esse texto, ele acontece como? Você já viu? Você já tentou elaborar um texto publicitário? Ah, professora, eu conheço, eu tenho um amigo, ou então alguém na minha família trabalha com textos publicitários. Então você está compreendendo bem essa linguagem, né? Sugestivos, retórico, persuasivo, os quais contêm uma linguagem que vai o quê? Te seduzir, para despertar nos consumidores, que somos nós, aquele desejo de consumir. Muitas vezes a gente nem está precisando, mas você acaba ali caindo na conversa, né? Características do texto publicitário. Então, o que eu encontro no meu texto publicitário? Vamos lá. Texto persuasivo visando convencimento. Falamos. Ele vai querer te convencer a todo custo. Verbos no imperativo ou presente no indicativo. Lembra sempre da ordem. Uso de expressão de chamamento, aquele vocativo. Ei! Aí você até se assusta, né? Aí, de repente, é para convidar você para quê? Para provar, para degustar, para conhecer aquele produto. Uma linguagem rebuscada, uma linguagem simples. Nós temos uma linguagem simples, coloquial, dinâmica e acessível. Como é que eu vou trabalhar um texto publicitário se eu trouxer uma linguagem difícil? Não, quanto mais próximo, melhor, né? Então a minha linguagem, ela aparece ali de que forma? Simples, coloquial. Como assim coloquial? A nossa linguagem do dia a dia. Aquela sem tantas formalidades. Aqui eu falo na minha casa, com os meus amigos, tá? Então, simples, coloquial. Dinâmica, vai chamar a sua atenção, ela é tranquila, ela é atrativa e acessível. Presença de criatividade, humor e ironia. E aí, um ponto que nós já estudamos aqui, que chama-se intertextualidade. O que é essa intertextualidade? Diga aí para mim. Vamos ver. Intertextualidade, o que é? Exatamente, é quando um texto, ele vai falar, faz relação com outros textos. Aqui eu tenho a intertextualidade. Então, quando nós identificarmos em um texto publicitário todas essas características, a persuasão, para quê? Para convencer. Os verbos faça, compre, venha, ele vai sempre te convidando. Uso de expressão de chamamento, isso acontece muito, você está passando tranquilamente na rua, chega você até se assusta, né? Temos o vocativo. A linguagem, principalmente, é uma linguagem que te faça entender. Já pensou, eu quero vender lá meu produto e eu vou trabalhar, colocar palavras ali que você não tem como identificar. Então, veja, é uma linguagem simples, coloquial. Quando a gente usa esse termo coloquial, você já conhece que é a linguagem do nosso dia a dia, dinâmica e acessível. Tem que ser muito criativo esse texto publicitário, tá? Então, todos esses elementos aqui são para que eu possa identificar. É a minha interpretação. Subjetividade e musicalidade também. Uso de figuras e vícios de linguagem. O que eu encontro? Rimas, neologismos, né? Neologismo é aquela criação de novos termos, novas palavras. Estrangeirismo, a polissemia, os vários significados e trocadilhos, aquela função apelativa da linguagem e a utilização de estereótipos, certo? De modelos para a gente. A gente só não vende a mãe porque a coroa ainda está inteira. Então, o que você vai fazer? Você pode pegar todos esses elementos aqui. Será que lá, naquela imagem, naquele texto, eu encontro a persuasão, verbos no imperativo, aquela expressão de chamamento? Então, eu posso pegar todos esses elementos e analisar
aqui. A estrutura do texto publicitário. Além de tudo que você já viu, que é um texto que você sai de casa, você vai para casa, vai para a escola, você já encontra ali e você começa a fazer a sua análise. Os textos publicitários, eles não seguem uma estrutura padrão, certo? Então a gente coloca aí na anotação. Não tem uma estrutura padrão. Podem ser frases. Que mais que eu posso encontrar? Os textos visuais, auditivos e escritos, os quais utilizam a linguagem. E aí você vai lembrar lá daquele conteúdo. A minha linguagem verbal e não verbal, certo? O lixo é seu. Olha aqui. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Tudo bem, o lixo é seu. Como que ele aparece? Aqui eu tenho várias cores. Então, o que essas cores, qual a mensagem que as cores colocam para a gente aqui? Então, aqui você vai fazer toda uma análise. Quando eu falo em coleta seletiva, aí eu tenho as cores, eu tenho a imagem. Consegue compreender essa questão do texto publicitário? Então, ele pode aparecer de várias formas para a gente. Geralmente são textos, aqui também, marque aí, curtos, com o objetivo de vender algum produto ou serviço, né? Nem sempre só o produto, mas também o serviço. E aí vai vender quem? Aquele que tiver as melhores estratégias. E podem ser de diversos gêneros, como argumentativos, narrativos ou descritivos, sendo que alguns deles incluem os 3 gêneros num só texto. O que você achou aqui? Fecho com o lixo é seu. Aí você vai observar as cores. O que mais que você encontra aí? Ele chamou a sua atenção? Esse texto publicitário? Por que ele chamou a atenção? O que eu tenho ao centro e o que eu tenho em volta? Qual é a minha bagagem para que eu possa fazer a minha interpretação? Texto publicitário, certo? Para você? E o que fica das professoras de língua portuguesa para você aí? Só cabe a você saber onde quer chegar. Só cabe a você, ninguém mais. É minha aula híbrida. Será que eu vou fazer minha aula híbrida? Com certeza. Você está tendo todas as aulas, não é? Terminou esse encontro nosso aqui? Vou guardar o material? Não, você tem ainda a sua leitura complementar. Professora, posso ir direto para a atividade? Pode, mas se você tiver ainda alguma dúvida, quiser algum exemplo, você tem o seu material complementar, certo? Então, assim funciona a nossa aula híbrida. Essa nossa conversa, trazendo aqui uns exemplos para você, depois a sua leitura, e aí você parte para a sua atividade, que é a sua produção. Ali você vai colocar em prática o que você está anotando aí no seu caderno, como as características, o conceito, certinho? Um texto publicitário? Então eu vou ficando por aqui, mas para você não acabou, hein? Siga na sua atividade e até o nosso próximo encontro. Tchau!